Oi pessoal, desejo que vocês estejam se cuidando muito, cuidando dos seus amores, sendo cuidados e cuidadas, porque esse é um momento, parece, de muita consciência sobre cuidado. Um tema que muitas vezes foi entendido como de menor importância. E o cuidado, nesses tempos, conta para nós sobre a nossa real condição humana. No dia 2 de abril, eu fiz uma live e foi um momento muito interessante, só que de vez em quando a internet interrompia essa conexão. E aí algumas pessoas me pediram para fazer tipo um resumão daquilo que a gente conversou. Eu achei bem bom, porque muita coisa a gente está fazendo nesse tempo, quem está podendo ficar em casa. E eu comecei justamente por esse ponto. Quem está em casa tem muitos privilégios. Muita gente não pode ficar em casa. E muita gente que está em casa está sem as condições mínimas para se cuidar. Quando isso acontece, para mim, tem um ponto muito importante para que todas as pessoas reflitam. Alguns teóricos, alguns pensadores, filósofos, filósofas, algumas teóricas, têm nos trazido reflexões e elas combinam muito com as minhas. O que a gente está vivendo agora tem a ver com uma crise da nossa humanidade. Uma crise séria que não começou há um mês atrás ou há 2 meses atrás. E essa crise humanitária, ou seja, da nossa condição humana, ela vem se desvelando através do adoecimento emocional que está tão presente na nossa convivência. E entendo que todos nós conseguimos falar sobre isso. Um momento significativo das pessoas se mutilando. Uma depressão, uma falta de sentido, uma falta de esperança, uma falta de olhar para a vida com alguma compreensão de que vale a pena estar experimentando a existência. Nesse momento tem uma lente de aumento, que ela está trazendo para a gente um desvelar intenso de muitas coisas. E aí penso eu que ela vem através de 2 grandes situações que o humano experimenta, que é a saúde e a economia. A saúde por conta da pandemia, de tudo que ainda não se sabe sobre o vírus, e a própria condição de talvez, em muitas situações, não se ter garantida o cuidado para se lidar com o vírus, ou seja, acesso a hospitais, o pessoal da saúde não ter as condições mínimas para poder tratar as pessoas. Tudo isso é muito sério. Tudo isso não é menos importante do que a economia. Sugestões e colocações que minimizam o impacto na vida das pessoas quando a gente está falando de uma saúde que também passa pelo receio, pelo medo, pela angústia e como lidar com isso, como ter companhia e em algumas situações ter inclusive profissionais para cuidar dessa angústia, desse medo que é real. Nós, seres humanos, lidamos muito diferentes com as situações. E não cabe a ninguém julgar, decidir, recriminar como cada um está vivendo esse momento. Então, a saúde, ela está em xeque, mas ela já está em xeque há muito tempo.
E eu falo de uma saúde do corpo, onde pessoas não passam fome, não têm acesso a remédio, não têm condições de descansar, porque o nível de estresse, trabalho e das condições da vida são muito difíceis. E parece que a gente chegou até aqui um pouco levando isso e achando não ok, mas hoje eu consegui, mas eu tenho, mas a pessoa não merece, ela não se esforçou. Ou seja, a gente foi criando uma crença que alimentou e alimenta diariamente as dinâmicas injustas de convivência. Quando eu penso em equilíbrio dinâmico, que para mim é uma maneira que me traz muito sentido para falar de justiça, né? Como é que as dinâmicas de convivência têm um equilíbrio com aquilo que é básico para os seres humanos viverem e conviverem. Viverem consigo, conviverem consigo e com os outros, com as outras. Então, essa perspectiva está posta e ela precisa ser vista. E isso fala de um lugar extremamente injusto que a gente experimenta no convívio social e em especial. E aí, pegando esse cenário e entrelaçando com o cenário economia, eu fico me perguntando como a gente vai olhar para esse cenário de uma outra forma. Porque a economia, e muitas vezes, muitas pessoas têm trazido isso quando falam do humano, essa economia tira a saúde. Ela tira o tempo, ela tira a energia, ela tira as nossas potências. Uma coisa é eu produzir para que aquilo que eu produza tenha sentido e esteja a serviço de uma convivência mais justa. Outra coisa é através da produção e da retenção de produtos, de dinheiro, enfim, da energia das pessoas, eu criar um sistema onde tem alguns com muito e muitos com pouco. Isso é um desequilíbrio absurdo e que não tem como um sistema que se mantém igual transformar isso num equilíbrio justo e ter um dinamismo, ou seja, uma movência sobre isso. Então, nesses tempos, a minha reflexão tem sido sobre o tempo. Que tempo é esse? É o tempo da produtividade? A gente está recolhido, a gente está distanciado socialmente. Então, como olhar para esse tempo que não é da produção? Não é da produção, é da criação de uma nova forma de convivência, de uma forma que inclua o ser humano no centro de um processo de convivência, aonde essa criação traga sentido, aonde seja o tempo da nossa humanidade. E a nossa humanidade se constitui naquilo que é mais potente, mas também naquilo que é mais desafiador, sombrio, equivocado, atrapalhado. Se recolher nesse tempo da criação é olhar aquilo que não pode mais existir individualmente e coletivamente. E isso é um exercício, não é um passe de mágica. É decidir lidar com isso que está posto lá fora, que é uma pandemia, mas que está aqui dentro na construção das nossas concepções. Então, como nós, nessa experiência absolutamente intensa, assustadora e potente, podemos nos conectar com esse tempo que traz novas ideias, novas possibilidades,
que não faz a gente ficar reproduzindo aquilo que a gente já sabe e que já sabe e que já fez. Porque quando a gente faz uma análise um pouco mais ampliada sobre o cenário que estamos vivendo no Brasil, no mundo, os equilíbrios não existem. A injustiça impera. Então, olhar sim para a justiça como um valor, o valor do humano. E quando a gente entra no tempo da humanidade, a gente entra num tempo que descobre a nossa força, que descobre o que a gente precisa fazer para cuidar da gente. Porque nem se autocuidar pode ser uma receita de bolo. Pode ser sim, as orientações estão postas, né? Descansar, tomar sol, se manter em casa sempre que possível. Todos esses cuidados a Organização Mundial da Saúde está compartilhando, usa máscaras, enfim. Esse é um cuidado muito já sabido. Mas quais são os outros cuidados nesse momento de recolhimento que eu preciso ter comigo para poder pensar também nas outras pessoas? Não é só pensar em mim. O cuidado de quem nesse momento não está recebendo recursos financeiros. Como eu cuido disso para mover uma outra economia a serviço de uma outra história? É mover uma economia que se cria para que as pessoas possam ter um mínimo de condição de vida. Não é para explorar. Então, esse trânsito é um trânsito que pode nos ensinar equilíbrios dinâmicos. Eu vou gravar outros vídeos porque, apesar do desafio para mim dessa tecnologia, está muito presente em muitas conversas que eu tenho feito com muitas pessoas, nos espaços virtuais, como esse é um tempo de descobertas e é um tempo que pode nos ensinar a fazer diferente.